Vamos continuar a leitura da aula de Silacharan Maharaj que estávamos lendo hoje de manhã. Essa aula do dia 26 de janeiro de 2020. Então, continuando aqui a leitura, eu vou ler um pedacinho do que lemos de manhã para não perder o fio da meada, para não ficar solto a aula. Então, Silacharan Maharaj fala assim: aqueles que estão ansiosos para praticar a consciência de Krishna, eles devem estar sempre alertas, certificando-se de que nenhum obstáculo será criado como resultado da associação de não devotos. Então veja só a importância da associação boa, a boa associação. O devoto que está aspirando por Krishna, ele quer praticar a consciência de Krishna corretamente, ele tem que ficar preocupado, tomar cuidado para a associação com não devotos, não atrapalhar, que não seja um obstáculo para a sua vida devocional. Se você está firme na vida devocional, se você está firme realmente, você pratica corretamente, então você pode até andar com não devotos. Por quê? Porque eles não vão influenciar a sua prática. Mas se você está frágil ainda, você está começando, você é muito frágil, muito leve, qualquer vento vai te levar para o lugar errado, para o caminho errado, então não deve se associar com não devotos. Os não devotos são materialistas, os não devotos, eles não vão querer servir Deus, eles não servem Deus, eles vão te tirar do serviço de Deus. Os não devotos, quando você se associa com não devotos, eles vão convidar você para passear, vão convidar você para tomar sol na praia, no clube, no parque, vão convidar você para ir numa festa, vão convidar você para qualquer coisa, menos para fazer a devoção, para servir Deus. Então, se você está firme, realmente bem firme, não há problema de você ter associação com devotos. Mas, se você ainda não está firme, evite, porque você vai arriscar. Porque vamos arriscar se nós não estamos preparados ainda. Então, essa é a orientação aqui de Silacharan Maharaj, falando sobre a associação com não devotos. Associação, na verdade, não é morar junto. Associação é fazer o que o outro também faz. Associação é escutar o que o outro está lhe dizendo. Então, nós não temos que dar associação para ninguém que não seja devoto, para ninguém que não seja guru. Você não vai seguir a orientação de um psicólogo. O devoto não deve seguir a orientação de um psicólogo, de um psicanalista, de qualquer um da área da saúde, de qualquer área. Você não deve seguir a orientação de ninguém, a não ser do guru. Hoje lemos de manhã que você pode ter a foto do guru, você oferece flores, você oferece incenso, todo dia para o guru, para a foto do guru. Mas se você não seguir o que o guru fala, não tem nenhum valor isso. Agora, se você segue o que o guru fala e faz isso, claro, você vai ter muito valor. Mas nós temos que seguir o que o guru fala, o que o mestre genuíno fala, o que o seu guru, se ele é genuíno, o que ele fala. Continuando aqui a leitura. Inauspiciosos são aqueles que roubam, se envolvem em aqueles que se envolvem em coisas materiais, aqueles que mentem, esses são inauspiciosos. A associação inauspiciosa é daquele
que, como diz aqui, aquele que mente, aquele que faz fofoca, aqueles que se envolvem em atividades furtivas, aqueles que roubam, todos esses são inauspiciosos. E aqueles também que têm um caráter inauspicioso, mentirosos, ladrões, pessoas sujas, são assado quer dizer profanos. Além disso, aqueles que não praticam a consciência de Krishna, que não servem ao Senhor Supremo, eles também são asati, não deve ter associação com eles. Se uma pessoa não pratica pelo menos uma única atividade devocional, ouvir ou cantar, ou lembrar de Deus, ou fazer adoração à deidade, ou você também orar para Deus, ou você servir Deus como um servo, como um amigo, ou a entrega total, são as 9 práticas principais. Se a pessoa não faz nenhuma dessas práticas todos os dias, é má associação. Mesmo que tenha um bom caráter, nunca diga uma mentira, etc. Então veja só, a pessoa que tem um bom caráter, a pessoa que não diz nenhuma mentira, mas ela não faz nenhuma prática devocional todo dia, não é boa associação. Veja só a importância disso, dessa aula de Srivacharya Maharaj. As pessoas acham que, é uma boa pessoa, tem um bom caráter, ela não é mentirosa, ela não rouba, ela não faz nada errado, errado na visão da pessoa, né? É errado na visão da pessoa. Mas não é boa associação se ela não praticar pelo menos uma prática diária todos os dias. Uma das 9 principais todos os dias. Não importa o quanto ela é boa, o quanto ela tem caráter. Ela também é desfavorável à sua devoção. Então, quando é dito aceite o favorável, rejeite o desfavorável. Uma pessoa que não faz nenhuma das práticas devocionais todos os dias, que nós falamos agora há pouco, não é favorável, é desfavorável à sua devoção. Então, não há por que se associar com quem é desfavorável. Aceite o favorável, rejeite o desfavorável. Nós temos que rejeitar a associação desse tipo de pessoa. Continuando aqui. A menos que você desista da associação de tudo o que não é auspicioso, não é possível obter uma boa associação de uma pessoa santa. Nós temos que desistir de tudo que é inauspicioso, senão você não terá a associação de um santo. Se você não deixar todas essas má associações, você não obterá o benefício da associação de um sábio, de um santo. Se um pouco de ferro enferrujar e você pintar por cima, essa tinta ficará
a coisa real virá à tona. Quando a água cair nessa ferrugem, toda a tinta sairá. Então, se você tem outras coisas dentro de você, se você pensa em outras coisas, mas fora você coloca tílaca e usa grande cantimala, quem você está enganando? Portanto, desista de associações desfavoráveis. É parte do Vaishnavismo. Então veja só o que Srila Maharaj fala. Quando tem um ferrugem e você você pinta por cima do ferrugem, a tinta vai sair, vai estourar esse ferrugem com o tempo. Da mesma forma, se por fora você coloca tílaca, você põe roupa devocional, você também, o homem raspa a cabeça e usa cica, você externamente está com uma tinta, mas por dentro você tem ferrugem. Por dentro você está se associando com pessoas erradas, má associação. Por dentro você faz coisas desfavoráveis para a devoção. O que vai acontecer? Toda essa sujeira virá à tona. Da mesma forma que o ferrugem vai tirar a tinta e vai predominar o ferrugem. Nós temos que largar tudo que é desfavorável. É gradativo isso, claro, não é de uma hora para outra. Não é hoje, escutando essa aula, que amanhã você não faz mais nada desfavorável. É gradativo, mas nós temos que começar. Nós temos que começar a fazer somente o que é favorável à devoção. Outro exemplo que a Srila Maharaj dá é do copo de água. Você faz o que é favorável, todo dia você coloca uma moedinha no cofrinho. Todo dia você coloca líquido no copo. Mas se você está fazendo o desfavorável também, junto com o favorável, você está furando o copo. Então você coloca o líquido no copo, mas você está furando o copo. O que acontece com o líquido? Ele escoa, ele sai pelo buraco. Então não tem nenhum benefício se você fizer o favorável e também continuar a fazer o que é desfavorável. Todo mundo sabe que é desfavorável. Quebrar os 4 princípios. Se você continuar a comer carne ou ovo, ou matar qualquer tipo de animal ou inseto, você colaborar com isso. Se você está se intoxicando com álcool, com cigarro, com maconha, cocaína, crack, sei lá, Red Bull, esses energéticos, café, chá que tenha cafeína, você está o quê? Você está se intoxicando. Se você fizer sexo ilícito, também. Se você jogar, também. Então não adianta você fazer o que é favorável e continuar a fazer essas 4 coisas que são desfavoráveis. Uma que seja já é danosa. Você tem que parar de mentir. Todo mundo tem que parar de mentir. Nós temos que parar de fofocar, falar da vida do outro. Tudo isso é desfavorável. Isso aí está furando o nosso copo. Quanto mais você faz isso, mais furos você faz. Então, mesmo que você pratique a devoção o dia inteiro, 14, 16 horas por dia, se você continuar fazendo o que é errado, vai furar o copo. E no final do mês, no final do ano, praticamente não tem nada lá no copo. O líquido foi todo embora. Da mesma forma, a vida devocional. Se você fizer os dois juntos, você não tem resultado. Você tem que rejeitar o desfavorável e aceitar o favorável. Sempre Srila Maharaj está falando isso. Toda manhã nós cantamos essa canção de Srila Bhaktivinoda Thakura, invocação auspiciosa Sharanagati. Bhaktiya Nukula Matra Kartera Svikara. Aceite o favorável à devoção. Bhakti Pratikula Bhava Varjana Indikara. Rejeite tudo que é desfavorável à devoção. Isso é muito importante.
Srilacharya Maharaj sempre está falando isso. Vira e mexe, tem na aula dele ele falando isso. É necessário deixar a associação de todas as pessoas que não praticam a devoção, mesmo que sejam familiares, próximos, um filho ou alguém querido. Se você se associar com aqueles que não têm devoção pelo Senhor Supremo, a sua devoção ela será obstruída. Se você se associar com eles, você desperdiçará o seu tempo, dinheiro e a sua mente. A sua mente ficará perturbada. Portanto, é necessário praticar a consciência de Krishna com o coração e a alma. Então veja só o que Srilacharya Maharaj está falando. Mesmo que seja seu filho, mesmo que seja sua mulher, mesmo que seja seu marido, mesmo que seja seu pai ou sua mãe, mesmo que você goste muito da pessoa, seja uma pessoa muito querida para você, mesmo assim, se afaste, não dê associação para esse tipo de pessoa. Vou repetir novamente, dar associação não é morar junto. Você pode morar, claro, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa, com o seu marido, mas não faça o que eles fazem. Ele não é devoto. Se ele não faz uma prática devocional todos os dias, ele não é devoto. Ele vai te levar para o mau caminho. O que é o mau caminho? Ele vai comprar uma comida fora, vai comprar boga. Se você comer a boga junto com ele é uma má associação. Ele vai convidar você para passear, desfrutar dos sentidos. Se você for atrás dele, se você for junto com ele, é má associação. Ele vai te convidar para viajar, ficar num hotel, isso é má associação. Não se associe com quem vai te convidar para ir num hotel, convidar para você almoçar num restaurante, convidar para você viajar. Não se associe. Associação é você fazer o que a pessoa está falando. Você pode morar junto e não fazer nada do que a pessoa fala para você fazer. Come um pouquinho de carne, um pouquinho não faz mal. Tem só um pouquinho de ovo, você vai ficar sem comer. Isso daí acontece o tempo todo. O tempo todo acontece isso. Isso é má associação. Não siga a orientação de alguém assim. Você pode continuar a morar com o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai. Ninguém está pedindo para largar. Mas não dê associação para eles. Não faça o que eles querem que você faça. Senão a sua vida devocional não vai para frente. A associação favorável, aceitar o favorável e rejeitar o desfavorável faz parte do Vaishnavismo. Se nós queremos evolução espiritual, nós temos que seguir isso. É necessário deixar a associação de todas as pessoas que não praticam a devoção todos os dias. Pode ser quem for, temos que deixar a associação. Eles vão atrapalhar a sua devoção ao Senhor Supremo. Será um obstáculo, a sua devoção será obstruída. E você vai desperdiçar o seu tempo, o seu dinheiro, tudo. A sua mente ficará perturbada. Nós temos que praticar a consciência de Krishna com o coração e com a alma. Você deve ouvir bem essas coisas que eu lhe disse agora. Você deve praticar bem
a consciência de Krishna, praticar corretamente a consciência de Krishna. Então, você obterá o benefício supremo. Somente teremos o benefício supremo se fizermos isso. Praticar corretamente e não se associar com quem não é devoto, com aquele que não faz pelo menos uma prática devocional todos os dias. Não é boa associação. Tem aquele provérbio antigo, né? Diga com quem andas e te direi quem és. Com quem você anda, você já sabe o que você está fazendo, quem você é. Se você anda com devotos, você vai se tornar um devoto. Se você anda com pessoas que falam para você, vamos ao templo, cante a Japamala, siga Ekadashi, venha no festival, amanhã temos o festival de Govardhana Puja, o festival do banho de Sri Giriraj. Se alguém te convidar para vir para o festival, esse é teu amigo, esse é boa associação. Aquele que vai te convidar para você ir para outro lugar, em vez de vir ao templo, é má associação. Nós temos que compreender isso. Se queremos a vida devocional adequada, nós temos que compreender isso. Vamos passar para a próxima leitura. O subtítulo da aula agora é Pratique dia e noite. Pratique durante o dia e pratique durante a noite. Vamos ver então essa aula, ler a aula de Silachara Maharaj. Essa aula é a continuidade da outra. Ela foi dada no dia 26 de janeiro de 2020, no vilarejo chamado Hooghly. Foi dada em Bengali, traduzida e transcrita para inglês, e agora vamos ler ela em português. Então foi feita uma pergunta para Silachara Maharaj. Qual a pergunta que fizeram para ele? Se não devemos nos associar com não devotos, como falaremos Harikatha para eles? A pergunta do devoto para Silachara Maharaj. Ele fala o seguinte: você pode falar Harikatha para eles, o que significa não se associar com não devotos. O que é não se associar com não devotos? Harikatha não é associação. Então, Silachara Maharaj vai falar agora. O que significa não se associar com não devotos? Significa que não devotos nos misturam com eles de perto. Nós não devemos nos misturar com os não devotos muito próximos. Caso contrário, se você entender literalmente, significa que você não poderá comprar patal ou berinjela no mercado, porque os vendedores são todos não devotos. Não é assim. Não proibimos de falar com outras pessoas não devotas. Além disso, é necessário preparar ou moldar outros. Nós deixamos a vida material e chegamos a esta linha, essa linha filosófica, mas depois voltamos novamente ao mundo material e falamos sobre o Senhor Supremo para as pessoas. Nós vamos às casas das pessoas para salvar e levar almas condicionadas
ao Senhor Supremo. Misturar-se com as pessoas significa comer no mesmo prato, dormir na mesma cama. Não podemos fazer tudo isso. Nós nos misturamos tanto com não devotos, é uma perda de tempo. Você vai a uma barraca de chá e perde o seu tempo contando histórias um para o outro. Mas se você for lá para falar sobre o Senhor Supremo, então o que falar de uma barraca de chá? Você pode até ir para um hotel. Então, olha o que Srila Maharaj está falando. Você deve se empregar para todos, mesmo não devotos, claro, temos que pregar para todos. Você pode ir numa barraca de chá, como disse Srila Maharaj, na Índia é comum, para pregar. Você pode até ir num hotel pregar para os outros, mas não para desfrutar. Associação com devotos, o devoto perguntou, né? Como vamos fazer para pregar se não podemos nos associar? Associação não é você estar do lado. Associação é você seguir o que o outro faz. É fazer a mesma coisa errada. Isso é associação. Nós temos que compreender isso. Você pode viver com o pai, com a mãe, com o marido, com a mulher, com o filho. Não há problema, desde que você não faça o que eles fazem de errado. Os não devotos fazem muitas coisas erradas, mas não é para você fazer isso. Eles não comem, não honram praçada. Você deve honrar praçada. Eles assistem TV. Em vez de você assistir TV, você vai ver a live, você vai cantar o santo nome. Eles vão te convidar para ir numa festa. Em vez de você ir na festa, você vem no festival do templo, na festa do templo. Aí não há problema em conviver junto, morar junto. Mas se você entrar no esquema daquela pessoa que vive com você, fazendo coisas para o desfrute dos sentidos, então você está se contaminando. Você está criando um obstáculo para a sua vida devocional. Srila Bhakti Hridaya Bom Maharaj, uma vez, acidentalmente, ele veio a um bairro profissional. Esse devoto, Srila Bhakti Hridaya Bom Maharaj, irmão espiritual de Srila Siddhar Maharaj, irmão espiritual de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. E uma vez ele foi para um bairro de prostitutas. Srila Maharaj vai contar aqui. Acidentalmente ele foi para lá. Ele estava andando um dia em Calcutá, fazendo coletando dinheiro, coletando doações. E de alguma forma ele entrou em um bairro profissional de prostitutas. Como que aconteceu isso? Ele estava coletando e aí um senhor chegou para ele e falou: eu não tenho dinheiro, mas vai em tal lugar que lá eles vão dar dinheiro para você. Lá eles vão dar dinheiro para você. E aí Bom Maharaj foi. Só que quando ele chegou lá no bairro, era um bairro de prostitutas. Então vamos ver o que Srila Maharaj conta aqui. Ele entrou no bairro, então, de prostitutas. Quando ele percebeu onde ele estava, ele ficou horrorizado. Deus, ele falou, onde eu vim parar?
Ó Senhor, por favor, salve-me. De qualquer forma, algumas prostitutas lhe deram algumas rúpias, uma rúpia cada. Naqueles dias, uma rúpia valia mais do que agora. O valor era maior. Shilabha Maharaj, então, ele deixou aquele lugar e retornou a Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, gritando: Prabhupada, eu estou acabado, perdi tudo. Srila Prabhupada lhe perguntou: por quê? Por que você está chorando? O que aconteceu? Shilabha Maharaj respondeu, explicou onde ele estava, e Srila Prabhupada disse a ele: e daí? Você não foi lá para satisfazer os seus sentidos, você não foi lá para fazer nada de errado, você foi lá acidentalmente para fazer a coleta. Se essas prostitutas deram ao Senhor Supremo uma ou duas rúpias que ganharam usando os seus corpos, elas terão algum benefício. Então, não é uma ofensa que você tenha ido lá. Você entende esse exemplo? Disse Vachana Maharaj. Então, Bom Maharaj, ele foi num bairro de prostitutas por engano. Ah, ele cometeu um pecado, ele fez algo errado. Não, ele foi lá coletar por engano. E elas deram dinheiro para ele. Então, ele beneficiou elas. Ele não foi lá para desfrutar do corpo delas. Se ele tivesse ido lá para desfrutar do corpo delas, aí sim, ele teria feito algo muito errado. Mas ele foi lá coletar por engano. E ele beneficiou elas. Então, se lá Prabhupada falou, Bhaktisiddhanta, qual o problema? Não há nem problema nisso. Esse é o exemplo que Srila Acharya Maharaj deu. E ele fala, eu lhes disse há pouco que quando alguém fala sobre o Senhor Supremo, o Senhor fica feliz. Então, se não falamos sobre o Senhor Supremo para não devotos, devemos ir para Haridwar e viver em uma caverna. Nós temos que pregar, claro, para não devotos, senão, como disse Acharya Maharaj, vá viver numa caverna, em Haridwar ou em qualquer lugar, vá viver num sítio, afastado de todo mundo. Se você não quer pregar, vai bem longe, mas isso não é servir Deus. Servir Deus é pregar, falar da consciência Krishna para não devotos. Nós não dizemos a ninguém para fazer isso, para se afastar e ir para uma caverna, ou para ir para um sítio bem retirado. Associação, sanga, significa apego. Todos vocês sabem o que significa associação. A associação mundana significa ser inseparável, grosseiro, como ladrões, com alguém. Tem um verso aqui que Srila Acharya Maharaj falou. Quando eu vou desistir desse ego mundano, quando eu vou honrar os devotos do Senhor Supremo, lembre-se disso. Então, a primeira pergunta foi respondida para o devoto. Temos que pregar, sim,
Não importa para quem, nós temos que pregar sim, para não devotos, para todos. Mas não fazer algo errado, você está indo pregar. Se eles estão bebendo, fumando, comendo carne, e você pregou para eles, você não vai lá comer carne, nem fumar, nem beber. Aí sim você está fazendo algo errado. Mas você foi lá para pregar e somente pregou. Então, isso é bom. Deus gosta, Ele fica feliz quando você prega. Mas não é para você ir lá e cair. Por isso, Silat Maharaj falou, lemos de manhã. Se você não está firme na vida devocional, não deve se misturar. Imagina bom Maharaj, ele foi lá no bairro de prostitutas, se ele não fosse um sannyasi firme, se ele não fosse um devoto firme, ele poderia cair e querer desfrutar do corpo das prostitutas. Mas ele era firme e forte na devoção, então ele foi lá somente coletar e depois saiu rapidamente do local. Então aquele que quer andar em ambientes assim, não favoráveis, tem que ser forte, tem que estar forte, senão ele cairá. Senão ele vai cair na tentação. Maia vai provocar ele e ele vai cair na tentação de desfrutar dos sentidos. Então, podemos sim ir em lugares assim, mas temos que ser fortes. A pergunta do devoto, outro devoto fala assim, nós podemos ler o Srimad Bhagavad Gita durante a aula? Silat Maharaj responde, é claro, leia o Gita. Tente entender e explicar o seu significado. Se você não entender algo, pergunte sobre isso. Para mim, por que você não consegue ler? Você deve ler o Gita, Bhagavad Gita, e você deve entender o seu significado. Você me ouviu explicar o sloka? Aí ele fala um sloka aqui que diz o seguinte, muitos explicam este verso da forma diferente, errada, errônea, mas Srila Rupa Goswami Prabhu o explica muito bem. Alguém mais tem dúvida? Minha palavra final é que você deve se abrigar em um guru genuíno e se tornar um membro da família de Krishna. Veja só, a palavra final de Acharya Maharaj é, você deve se abrigar em um guru genuíno e se tornar membro da família de Krishna, fazer parte da família de Krishna. Aí outro verso aqui diz o seguinte, você deve tornar a sua família a família de Krishna e desistir de todos os hábitos indesejados e desfavoráveis à devoção. Então, desistir de tudo que é desfavorável, tirar esses hábitos errados que nós temos, esses maus hábitos. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ser da família de Krishna. Gurudeva é um membro da família de Krishna. Então, você deve ir até ele. Você está procurando trabalho e tantas outras coisas nesse mundo material. Mas Gurudeva abriu uma fábrica chamada Chaitanya Sarasvati Mati para todos vocês. E há tantas vagas. O que Silat Maharaj quer dizer com isso? Todo mundo vai procurar trabalho, todo mundo procura algo. Mas Gurudeva, Srila Siddhar Maharaj, fundou o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Tem trabalho para todo mundo. Como disse Silat Maharaj, tem muitas vagas. Quem quiser trabalhar no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, tem muitas vagas.
Você vai ter comida, você vai ter onde morar, mas tem que trabalhar, servir Deus. Gurudeva fez isso, Srila Siddhar Maharaj fez isso, Silachar Maharaj fez isso, agora Tilaka Niriha Maharaj está fazendo isso. Qualquer um pode vir trabalhar no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Claro que você não vai ter um retorno financeiro, você vai ter um retorno espiritual, mas poucos querem isso. Está todo mundo procurando emprego, mas emprego para ganhar algum dinheiro, para desfrutar dos sentidos. Venha e aceite esses empregos. Esses empregos significam serviço devocional. Esta é uma grande oportunidade de serviço. Então, todos vocês devem participar desse serviço devocional. Toda a sua dor e sofrimento irão embora. Quanto mais você permanecer preso no mundo material, mais sofrimento esta vida material lhe dará. Você pensa que praticará a consciência de Krishna quando envelhecer e não quer praticar quando ainda for jovem, mas quando for velho, as suas costas doerão, os seus ossos doerão. Você não será capaz de andar e fazer parikrama. Quando você está doente, com muitas doenças, e não tem saúde, você acha que você vai gostar de cantar o santo nome de Krishna? Eu vi uma velha senhora outro dia. Ela se tornou a minha discípula há algum tempo. Ela me disse: Gurudeva, dê uma olhada. Eu escrevi 100.000 nomes sagrados. Eu disse a ela: o que vou fazer com esta escrita? Quem me disse para escrevê-lo? Bem, tudo bem, você fez bem. Se você está acostumada a escrever à mão, então você tem algum exercício para a sua mão. É necessário cantar o santo nome com a boca. O canto de Kirtan, ele deve vir de dentro do seu coração. Então a devota aqui de Silachar Maharaj, ela ficou escrevendo santos nomes. Mas Silachar Maharaj falou: por que você não canta? Tudo bem, você escreveu, mas você está exercitando a mão. Cante o santo nome. A conexão com Deus é através do som em Kali Yuga, não através da escrita. Cante os kirtans. O kirtan deve vir de dentro do seu coração. Guru Maharaj disse que as pessoas, elas sempre cantam Hare Krishna, mas se você bater no estômago deles, eles vão chorar. Baba, pai, mãe, eles vão falar. Eu lhes disse hoje que se um gato pegar um papagaio, o papagaio não dirá Hare Krishna. Ele estava falando, né, Silachar Maharaj, nós lemos ontem ou anteontem isso, ou hoje, não lembro, que o papagaio também aprende a falar Hare Krishna.
É só você deixar lá que ele aprende. Mas quando o gato for comer ele não vai falar Hare Krishna. Portanto, quando você canta Kirtan, você deve fazê-lo com o coração. Se você não perceber a substância do Kirtan ao fundo do seu coração, então o santo nome de Gaura ou Hare Krishna não sairá de sua boca. Quando receber um telefonema, não diga olá, alô. Você deve dizer Hare Krishna. Quem está falando? Prabhu? Haribol. Haribol Didi. Estou ouvindo o santo nome de Krishna. Deve sempre vir à sua boca. Então, atenda o telefone, Hare Krishna. Fale Prabhu, fale Didi para o companheiro, para o outro devoto. Esteja você comendo, deitado ou sentado, você deve sempre cantar o santo nome. Claro, comendo, cante em pensamento, mas nunca pare de cantar o santo nome. Nós devemos sempre cantar o santo nome. Amanhã continuaremos essa aula. Vamos cantar agora. Estamos no mês de Kartik. E o mês de Kartik temos que cantar mais canções. Então vamos cantar agora a canção Se Radhika Estava, uma canção glorificando Shrimati Radharani. E depois cantaremos Namasankirtan Hari Harai. Então vamos lá. Se Radhika Estava. Amanhã é o festival Govardhana Puja. Vamos dar o banho em Sri Giriraj aqui no Templo de São Paulo. Todo mundo que participar, que vier, vai dar o banho em Sri Giriraj, vai dar o banho em Deus. E depois nós vamos honrar a praçada do banho de Giriraj, que é o Panchamrita. Panchamrita é constituído de leite, iogurte, ghee, mel e açúcar. Pancha quer dizer 5, Amrita quer dizer néctar. Então são 5 néctares que vamos misturar e dar o banho em Sri Giriraj. Depois nós vamos tomar esse néctar que foi dado banho em Sri Giriraj. Isso é muito, muito, muito auspicioso. As escrituras falam que tem um benefício espiritual muito grande quem tomar esse Panchamrita depois do banho de Giriraj e quem der o banho em Giriraj também. Então vamos fazer o festival aqui amanhã, o início às 19 horas, venha desde o início, não chegue atrasado, faça de tudo para chegar no horário. Tudo é importante no festival, não é só o final do festival, tudo é importante. Se você conseguir, chegue no horário, se programe, 19 horas começa, vai terminar mais ou menos 21, 21h30 e vamos honrar a praçada de Sri Giriraj. Então, venham, participem. Quem mora longe não pode vir, assista online. Ofereça bastante arroz amanhã para Giriraj, uma montanha de arroz para Giriraj, arroz doce também, enfim, preparações no dia do Govardhana Puja, isso é muito importante. Então, vamos cantar agora o Se Radhika Estava, a canção glorificando Shrimati Radharani, composta por Srila Rupa Goswami Prabhu. Radhe Jayo Jayo Madhava
Radhe Jayo Jayo Madhava Dorite, Radhe Jayo Jayo Madhava Dorite, Gokula Taruni Mandala Mahite, Gokula Taruni Mandala Mahite, Radhe Jayo Jayo Madhava Dorite, Radhe Jayo Jayo Madhava Dorite, Damodara Roti Vardhana Veshe, Damodara Roti Vardhana Veshe, Harini Skuta Vrinda Vipineshe, Harini Skuta Vrinda Vipineshe, Radhe Jayo Madhava Dorite, Radhe Jayo Jayo Madhava Dorite, Vishabhanandari Navashashileke, Vishabhanandari Navashashileke, Lalita Saki Gunaramita Vishaki, Lalita Saki Gunaramita Vishaki, Radhe Jayo Madhava Dorite, Radhe Jayo Jayo Madhava Dorite, Corona Cormoi Corona Borite, Corona Cormoi Corona Borite, Sanaka Sanata Vanita Charite, Sanaka Sanata Vanita Charite, Radhe Jayo Jayo Madhava Dorite, Radhe Jayo Jayo Madhava Dorite, Jayo Radhe 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 Radhe Jayo Jayo Madhava Dorite, Radhe Jayo Jayo Madhava Dorite. Vamos cantar agora a canção Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Haray Nama Krishna Jadavaya Nama, 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama, Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama, Govinda Ram Shri Madhu
Nitayora Haribo, 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 Nitayora Haribo, Nitayora Haribo, 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 Nitayora Haribo. Gora Nitai, Gora Gora, Gora Nitai, Gora Gora, Gora Nitai, Gora Gora, Gora Nitai, Gora Gora. Vamos ver quem está participando conosco hoje. Temos aqui Shan Krishna Prabhu, Prema Rupa Devidasi, o Vrajaraja Prabhu conosco aqui também, Arjuna Krishna Prabhu, a Malini Devidasi, a Márcia Aurora também conosco aqui, Soriano, a irmã da Bimala Devidasi, deixa eu ver aqui. São essas pessoas que comentaram, fizeram, curtiram. E se tiver mais alguém que participou, não quis se identificar, eu agradeço também a presença. O Sadhu Sangha, como foi falado, a associação com devotos é importante, a associação com não devotos não é boa. Então, Dandavati Pranam a todos, até amanhã, de manhã, às 7 horas da manhã, vamos ler sobre Govardhana Puja e à noite faremos o festival.